Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Agora a gente está com essa edição especial sobre blockchain e eu sou a Júlia Fregonese e hoje estou com a Gabriela Lopes. Oi, Gabi. Oi, Júlia, tudo bom? Tudo ótimo. E hoje participando aqui com a gente também está o Lorenzo Cassiano e a Giovana Dias, que são parte da nossa equipe. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, que é a Manu Rangel e o Carl Morim. Olá, prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou a Manu Rangel, do Brasil NFT, e estou feliz de aqui de bater esse papo com todos hoje. Oi, eu sou o Carl Morim, do Blockchain Hub Brasil e do Blockchain Research Institute Brasil. Também muito feliz de poder participar dessa conversa aqui, pronto para ela. Muito obrigada também, estamos muito felizes em receber vocês. Manu é jornalista e cofundadora e chefe de assuntos institucionais e desenvolvimento de negócios da Brasil NFT. Trabalhou com inovação para marcas como Coca-Cola, Oi, Cultura Inglesa, Fundação Dom Cabral, Petrobras e o governo do Rio de Janeiro, entre outras. Carl é engenheiro civil com MBA em Finanças e pós-graduado em Marketing, mestre em Administração de Empresas, professor e empreendedor de DAOs. Há 11 anos trabalhando com articulação de organizações distribuídas e há 2 experimentando com a blockchain. É fundador da Blockchain Hub Brasil e também é iniciador da Kairos DAO. Bom, gente, eu queria começar essa conversa perguntando a vocês dois como é que vocês ingressaram nesse universo de blockchain, de Web 3.0, como é que começou toda essa história na vida de vocês? Uma jornalista e um engenheiro civil, né? Tô curiosa. A minha formação é em comunicação, uma das formações, e eu sempre trabalhei com tendência. Então, eu trabalhei em Web 2.0 e, naturalmente, comecei a migrar para Web 3.0 quando antes disso, já tinha contato, conheço pessoas que trabalharam na fundação Ethereum, né, que estavam lá desde o início. Então, meu primeiro contato com isso tudo foi em 2012, e como sempre trabalho com soluções de tecnologia voltadas ou para branding, produto ou comunicação, é um caminho natural, né, que a gente faz quando a gente estuda e desenvolve soluções para marcas, enfim, para empresas que contemplem o uso de blockchain, que contemplem o uso de Web3, que ainda está em formação, né? Muita gente fala que a Web3 ela já existe, mas ela, assim como o metaverso, né? São coisas que ainda estão se formando, né? Não estão aí como se vende. E eu acho que esse foi o caminho natural mesmo, né? E aí eu me juntei com os meus fundadores, Rafael Kling, que é doutor em Novas Tecnologias da Universidade de Newcastle, Luciano Vassanha, Juliana Antela, e nós formamos e decidimos fundar o Brasil NFT, a princípio para ajudar a causa indígena. Tudo começou por causa desse momento que o Brasil enfrenta, né? Já vai fazer 2 anos, e a gente começou com o Brasil NFT, primeiro com o intuito de ajudar minorias mais focadas em população indígena com quem a gente já tinha contato e relacionamento. E aí agora eu tô aqui hoje. É um prazer. Maravilha, obrigada. E você, Carl? O meu negócio foi mais um momento tabajara, né? A gente trabalha com empreendedorismo em rede, né? E fizemos vários experimentos de 2005, 2006 até mais ou menos 2016. E aí, em 2016, a gente tinha encerrado um negócio chamado Laboriosa 89, que foi uma casa colaborativa na Vila Madalena aqui. Nós organizamos isso por 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí resolvemos dar uma olhada para o que era esse tal desse blockchain, né? E como é que isso aí funcionava. O Don Tapscott estava para lançar o Blockchain Revolution. Então a gente ficou curioso, né? Porque acompanhando o trabalho do Dom, a gente não entendia muito o que o blockchain tinha a ver com, né, o cara que escreveu o Economics, Macroeconomics, falava sobre colaboração. E aí eu comprei um livro sobre blockchain, eu me lembro bem, ele tinha um boi na capa, até hoje eu não entendi porque que ele tinha um boi na capa. não era blockchain para agronegócio nem nada, acho que era Master em Blockchain, uma coisa assim. Na metade do livro eu liguei para o meu sócio e falei, mano, nós precisamos conversar, porque nossos problemas acabaram. Isso aqui resolve tudo que a gente viu lá em Minas Gerais, no Projeto Teia, na Laboriosa, que era o fluxo financeiro
distribuído de micropagamentos e de informações, né, de accountability que faltava no que a gente fazia. A gente montava e mobilizava centenas, às vezes milhares de pessoas, mas quando começava o negócio do empreendimento em rede, mais que 6, 7 pessoas, o empreendimento entrava em colapso pelo custo da operação e da distribuição de dinheiro entre os envolvidos. E aí começamos a mexer com isso. Na sequência, nós já pegamos o livro Blockchain Revolution para traduzir, né? Aí formamos o que a gente chama da nossa primeira organização próspera, que era, hoje, olhando para a teoria, é uma organização autônoma distribuída. Né? Quando lançamos o livro, nós pegamos o aprendizado e lançamos a Prospera, que foi o nosso segundo projeto. E quando em 2017 o meu sócio faleceu, eu comecei a trabalhar nos modelos e ver o que estava faltando para a gente escalar. Então hoje a gente já tem um projeto chamado Kairos, que olha para esse lado. Então a minha relação com blockchain é meio síndrome de Estocolmo, né? Eu sou refém dessa tecnologia, por isso que eu gosto dela. Mas eu mesmo gosto de cozinhar, fazer costela. Fiz um evento agora essa semana, o Block Ribs MBA e tudo, né? Por isso que eu tô nessa comunidade. Maravilha. E, Carl, quando você fala a gente, eu entendi que esse primeiro projeto, né? Qual era? Então, quando eu falo a gente, né? Porque eu nunca tô sozinho, né? Quando você fala em DAO, você não pode falar eu, né? Você tem que falar nós, né? Então, toda essa caminhada eu fiz com meu sócio, que chamava Oswaldo Oliveira, até que ele faleceu em 2017. Nós começamos com... Né, ele me convidou para participar da rede PABirus, que era uma rede social de negócios. De lá a gente criou um projeto chamado Projeto Teia, no governo do Aécio, em Minas Gerais, para mobilizar mais de 150 mil jovens, utilizando o que na época era conhecido como a Web 2.0. Quando terminou o projeto, a gente continuou dando suporte a uns polos de inovação e tudo. E aí, em 2013, 14 e 15, a gente fez as casas colaborativas na Vila Madalena. A Madalena 80, a Lauriosa 89. Que era uma ideia de você fazer um ambiente misto, né, entre digital e físico, para as pessoas poderem empreender, mas tudo de forma auto-organizada. Não tinha um comando central, não tinha um síndico, não tinha nada disso. Né? E aí, com esse aprendizado, é que a gente começou a mexer e falar, não, agora nós vamos montar uma organização de verdade, que produz coisa, né? Desde cerveja, curso, editar livro, o que mais a gente conseguisse. Nós fizemos 2 ICOs, que até hoje ninguém conseguiu me convencer que foram os 2 primeiros ICOs que foram feitos no Brasil, em 2016. ICO é a sigla em inglês para oferta inicial de moedas, uma espécie de IPO, ou seja, abertura de capital para o universo dos criptoativos. Os ICOs permitem que um novo empreendimento que utiliza criptomoedas possam arrecadar recursos. Sou o único que pagou dividendos, né? Em 2017 a gente pagou e distribuiu receita da venda do Blockchain Revolution, já utilizando smart contracts para quem financiou o livro, para quem trabalhou no livro, tudo. E aí em 2017 eu fiquei sozinho, porque meu sócio faleceu, mas daí já trouxemos mais gente para trabalhar e foi formando grupos que foram desenvolvendo essa teoria e essa metodologia. Legal. Conta pra gente o que é DAOs, o que são DAOs, o que significa isso? Bom, eu vou falar um monte, né? Você tem uma dissonância de taxonomia imensa no negócio, imensa. Quer dizer, você tem o que a gente chama de DAOs descentralizadas e DAOs distribuídas. Eu vou começar pela primeira porque, né, a gente sempre começa com o cara que está errado para depois partir para o certo. A DAO descentralizada é uma organização vertical e hierárquica que o cara tirou a pessoa que estava no centro, no topo dessa hierarquia, escondeu ela atrás de uma cortina chamada smart contract, e esse smart contract fica fazendo a relação de tomada de decisão por meio de voto, tá? Decisões democráticas, e agora, já que não tem câmera, eu estou fazendo aspas com o dedo em volta do democrático. Porque não tem nada de democrático nisso. Todas as DAOs que eu vejo
começa que o fundador, que é um nome completamente maluco, um negócio desse, não podia ter fundador, só quem inicia ela, né? Ele detém 30% do direito de voto, né? A título de eu estou montando a tecnologia, eu estou organizando o negócio, eu estou trabalhando, então eu tenho 30% dos tokens emitidos. Aí ele pega 1 ou 2 VCs e distribui o resto dos 20% do dinheiro, né, dos tokens, para um aporte inicial. E daí sai ao mercado captando dinheiro das pessoas físicas e dos investidores para os outros 49% dos tokens. Então o que acontece é que um grupo de 3, 4 pessoas tem sempre 51% dos votos. E um grupo imenso de gente, que foi quem botou dinheiro, só tem 49%. Então, é uma organização que a decisão é tomada centralizada, mas finge-se que não por meio de um processo eleitoral de voto censitário. Então, eu sou muito crítico a isso, porque é totalmente excludente. O exemplo que eu dou é você, vegano, bota dinheiro numa DAO que vai investir em aplicativos distribuídos, e o primeiro aplicativo que a turma decide investir o dinheiro é um negócio para rastrear a cadeia do boi. Né? Então você vê o teu dinheiro sendo usado para melhorar o abate de animais. Você não tem o que fazer, e a decisão foi democrática ou você estava do lado que perdeu? A gente discute muito isso. A DAO distribuída é o contrário, ela não tem ninguém no centro, mas ela não tem um smart contract. O smart contract não é o responsável pela tomada de decisão e o processo de tomada de decisão. A interação humana é. Então você tem processos de governança por meio de interação que se toma decisões, e os smart contracts só servem para dar transparência no fluxo financeiro e no fluxo de informações. Né? Então, quando você vai, por exemplo, no nosso caso, né, a DAO não se formaliza, porque se eu formalizar, eu tenho que dar o CPF de alguém para o governo, para a Receita Federal, ela deixa de ser distribuída, passa a ser uma organização centralizada. Né? A gente formaliza no objeto, ou seja, no produto ou no serviço. Então, eu vou editar um livro, alguém vai ter uma editora com CNPJ e ela vai ser responsável por aquilo. Ela vai assinar contratos com todo mundo que quer trabalhar no livro, ela vai ser responsável né, perante os órgãos fiscais pela regularização daquilo, e os processos de tomada de decisão são por consenso, né, ou por consentimento, que o cara não precisa estar 100% contente com a tomada de decisão, mas ele pode pelo menos conviver com ela, ele acha que é justo o suficiente e não tem objeções. Dessa forma, a gente consegue ser muito mais inclusivo, ou seja, toda decisão é tomada pelo grupo, não tem ninguém que é deixado de fora. Né? O smart contract só vai cumprir o que foi decidido pelas pessoas, então não vai excluir ninguém dessa conversa. Né? E só existe a tomada de decisão por quem está participando daquele projeto. Então eu não tenho 5, 6 mil pessoas decidindo o que a DAO vai fazer. Eu tenho um grupo de 20 pessoas que está editando um livro e eles vão decidir o que o livro faz. Né? E distribuir a receita do livro para quem forma a DAO, para quem forma o objeto, para quem trabalhou, né, num formato de capitalismo muito mais distribuído. Né? E eu brinco com meus colegas mais progressistas que eu falo que isso é um marxismo de mercado só para gerar polêmica. Mas, né, na nossa visão, a diferença é essa. Uma, né, o smart contract é o responsável por todas as tomadas de decisão. Na outra, ele facilita e estabelece a confiança para que as relações humanas não tenham o atrito gerado pela desconfiança financeira. Então, quando você tira a desconfiança financeira, né, e você tira a competição do meio do caminho, você tem trabalho colaborativo, você tem gente entendendo que ela pode ajudar o outro, que ela vai receber, né, por aquela ajuda que ela deu, ela sabe que tudo que ela contribuir para a organização ela vai receber, e ela sabe que se ela tiver alguma objeção para qualquer parte do processo, ela vai ter que ser atendida, pelo menos a objeção dela tem que ser resolvida antes da decisão ser tomada. Então é essa a diferença que a gente vem pontuando há alguns anos no mercado, e agora eu tenho sido mais, vamos dizer assim, veemente, porque eu tenho visto
muito do primeiro caso aparecer e nenhum do segundo caso no mercado. Então, há uma necessidade de se estabelecer pelo menos essa, né, visão. É muito interessante a sua opinião, Carl, e é realmente diferente do que a gente vê e escuta. E aí fiquei até curiosa para saber a visão da Manu sobre isso. Se você concorda ou se você também escuta também escuta bastante essa posição. Eu concordo, eu acho que muita gente tenta tirar proveito da falta de informação que as pessoas têm, entendeu? Por ser uma coisa nova. Quando ele estava contando, eu só lembrei de uma reunião que eu tive com uma empresa que se diz DAO e que todo mundo resolve junto, esse é o discurso, e aí no fim da reunião a pessoa falou, então, eu vou levar isso para os meus superiores para eles decidirem, pra eles acharem para eles dizerem o que acham. Aí eu fiquei meio assim, né? Para os seus superiores, você não vai levar para os seus colegas de DAO, não seria, talvez você não tenha usado a palavra equivocada, mas não era, né? Realmente, inclusive tem muita empresa que se vende como empresa de Web3 e que se vende como descentralizada e não é, na verdade, são sociedades anônimas, entendeu? São empresas como já conhecemos aí, como já estão rodando. É só uma roupagem nova, né? Fizeram a sobrancelha. Não sei se o Carl concorda comigo. Não, concordo, já escrevi sobre isso, você está certíssima. São verdadeiras SAs sem a regulação de proteção do minoritário. Exato. Então, Ainda tem isso, né? ainda não tem um controle, né? Ainda não tem uma regulação. Então você só tem o direito de concordar com o majoritário, né? E você vê vários casos assim. O mais recente foi o da MakerDAO, que era uma DAO das mais conceituadas, e aí os VCs resolveram tomar uma decisão contra os minoritários e, por sorte, o fundador criou uma consciência. E aí ele mudou a posição dele de estar sempre alinhado com a turma de Venture Capital. Mas olha o risco que o minoritário corre, né? Nós estamos falando de verdadeiras SA sem nenhum controle da CVM. Isso aí não pode. Isso aí é... Né? E que ao mesmo tempo cobram muito, né, daqueles que estão participando, normalmente do minoritário. Cobra-se muito e não tem controle, não tem uma transparência e não tem um poder decisivo mesmo, como você falou. É isso mesmo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, você tem dois tipos de problema. Problema complicado e problema complexo. É complicado você construir um prédio, é complicado você fazer um carro, mas você quebra em tarefas pequenas, né? E daí você tem a gestão do projeto e ele acaba acontecendo. O problema complexo é aquele problema que você tem que ter a visão sistêmica, ou seja, é complexo você gerenciar o trânsito, é complexo você gerenciar um condomínio. E aí você precisa de interação, você precisa da visão do todo, você precisa de uma série de coisas que o Smart Contract jamais vai dar. E se você leva isso até para um outro tipo de tecnologia e para uma outra questão social, como os softwares de reconhecimento facial, né, são tendenciosos, né? Se você leva isso também, esse tipo de comportamento para o outro lado, como pode ser danoso e como é perigoso, e como realmente é um desafio mesmo ter pessoas resolvendo problemas complexos, como você falou, com uma visão ampla, generalista, né, mas com conhecimento, né, para poder exercer essas funções, para poder desenvolver essas soluções, não só tecnológicas, mas usar essas tecnologias para soluções que sejam eficientes, né? Que sejam legítimas. Sim, é isso mesmo. Outra coisa que junta é o seguinte, né? Quando você entra no mundo cripto, tem essa falácia dos anarcocapitalistas, que eu não consigo nem imaginar o que seja uma estupidez desse nome, que acham que a regulação é ruim, que tudo tem que ser desregulamentado, que a gente não precisa da CVM, que a gente não precisa do Banco Central, a gente não precisa nada dessas coisas. Mas esses caras não foram criados só para prender as pessoas ou com uma grande conspiração mundial. Eles foram criados para não deixar
né, o pequeno investidor ser lesado o tempo todo. Eles vieram estabelecer regras, porque senão vira um faroeste, ninguém é de ninguém oba, né, e não vai se tirar nada produtivo. Então vem com essa visão. As pessoas não sabem nem a diferença de anarquia para caos, né? Na verdade, o que eles estão pensando é caos, não é nem anarquismo. Exatamente. E é uma galera também que muitas vezes não tem repertório, né, Cal? Não estudou economia, não, né? Chegou ali por ser early adopter, talvez, né? Não tem repertório, né? Eu tenho visto white papers que não tem nem tabela de previsão de receita, né? Eu vejo estratégias de investimento em criptoativos, né? Do tipo, eu compro todos porque um explode e compensa o prejuízo nos outros. E aí eu fico pensando, aqueles traders que né, fazem trade de soja, de aço, de coisa, o cara olha um negócio desse, não vai levar a sério, porque como assim eu posso tomar prejuízo em alguma coisa? Não pode tomar prejuízo em trade nenhum. Você tem que ter um modelo de negócio, você tem que ter, para você comprar um token de alguém, você tem que saber qual é a taxa interna de retorno esperada, né? Ou o retorno sobre o investimento. Não tem nem valuation, muitos. Nada, não apresentam nada. Eu vi um token imobiliário que está saindo aí, o queridinho do mercado, 120 páginas de white paper, não tem um número. White paper é um documento para apresentar informações e dados sobre um determinado assunto. Ele geralmente expõe um ponto de vista ou uma solução para um problema. No caso do mundo cripto, ele é uma espécie de escopo do projeto, explicando como aquela tecnologia vai funcionar e por que ela deve existir. Ouvindo tudo que vocês estão falando, me surgiu uma dúvida. Eu que não entendo do assunto tão a fundo, fico me perguntando como que eu e outras pessoas podemos identificar que uma organização descentralizada tem um poder de voto concentrado em um grupo pequeno da comunidade. Como que eu posso descobrir que eu estou correndo risco? Se tiver voto, ela pode pular fora. Isso é super simples. A tal está formalizada, tem fundador, tem um sistema eleitoral dentro dela, ela é centralizada, né? E aí vale aquela máxima, numa mesa de pôquer, se em 5 minutos você não descobriu quem é o pato que vai ser depenado, o pato é você, né? Então você vai entrar para ser depenado num negócio desse, os caras vão tomar o teu dinheiro. Pode pegar qualquer uma DAO lançada hoje no mercado e a gente te aponta onde o cara vai perder o dinheiro dele. E é muito perigoso também a gente encarar a inovação como o investimento, porque quando a gente pensa em investimento, a gente pensa naquela coisa mais tradicional, né? Bom, vou colocar o meu dinheiro aqui, em algum momento vou ter algum retorno, né? Enfim, pode ter algum risco, mas que alguém que decida começar a entrar nisso, ou colocar dinheiro, enfim, primeiro de tudo, estudar bastante, segundo, entender como uma experimentação. Você não pode tirar um dinheiro que eu, pelo menos, não recomendo para ninguém. Tirar um dinheiro que seria um dinheiro, por exemplo, para investimento. É quase um dinheiro para brincar. Esse dinheiro tem que ser encarado como um dinheiro que você levaria para o cassino. Entendeu? Se você perdesse, eu acho meio louco isso, mas não faria falta. Para mim, dinheiro sempre faz falta. Mas, assim, essa cultura do cassino, dando exemplo, é como se fosse um dinheiro que você separou para brincar ali. Se ganhar, bacana. Se não ganhar, paciência. O que para mim é diferente de investimento. Cassino, para mim, é diferente de investimento. Entendeu? Eu acho que as pessoas que pretendem, né, porque agora todo mundo fala disso, né, até a Ana Maria Braga já falou de criptomoedas. Então, assim, tem que ter cuidado com as coisas novas que estão chegando aí, até porque muita gente se vende como especialista dessas coisas e essas coisas efetivamente ainda nem existem. Elas estão ainda em desenvolvimento, né? Ainda não existe, por exemplo, metaverso. O metaverso, como ele é desenhado para a Web3, que também é discutível se existe ainda, né? É uma coisa em desenvolvimento. Não existe, mas, no entanto, já tem, você abre o Instagram, tem um monte de especialista. Então, assim, cuidado. Tenham cuidado com isso. E, na dúvida, assistam e estudem antes. E lembrem-se sempre do dinheiro do cassino e do dinheiro do investimento. Não sei se o Carl concorda comigo. Nossa senhora, eu tô adorando discutir com você. A gente precisa fazer um painel junto, porque a gente concorda até
Outro dia me falaram, eu estou dando uma assessoria para uma digital asset, né? E eles falam em investimento, eu falei, você não faz investimento, você faz especulação com criptomoeda. Investimento requer um modelo de negócio por trás. Você ficar apostando na subida e descida de uma criptomoeda, por melhor que seja a sua previsão, isso não é investir em algo, isso é especular com ele, né? Então tem uma... Quando você bota um modelo de negócio por trás, né, é outra pegada, mas ninguém gosta de falar sobre isso, né? Então é muito, muito complexo, né? Muito complexo. Eu acho que falta gente também no meio que saiba desenhar modelos de negócio ou que às vezes busque alguém para ajudar a desenvolver o modelo de negócio, mas aí a pessoa que eles buscam não tem um conhecimento para se sentir confortável para desenvolver um modelo de negócio para aquilo, entendeu? Por ser inovação, por ser uma coisa muito nova. Eu acho que esbarra muito nisso também. E aí, como é uma coisa muito solta, como é uma coisa, não, é nossa, a gente que vai criar e não tem regulação, o que também é um equívoco dizer isso, né? Que não tem ou não vai ter, não existe. Já aqui nos Estados Unidos já tem até imposto, recolhimento de imposto de acordo com os NFTs que você tem, só de cripto. Então, eu acho que isso tudo propicia a esse desenvolvimento de projetos mais rasos, eu acho. Eu acho que é um combinado de coisas aí, sabe? De um mercado imaturo, com pessoas imaturas, algumas ganharam dinheiro, aí algumas acham que vão ganhar dinheiro com play to earn, sabe? Com joguinho, enfim, é muito complicado, né? É one in a million, assim, né? É um em 1 milhão mesmo. Eu acho que falta uma maturidade, assim, falta repertório. E calma, Manu, ouvindo vocês falarem sobre isso, né, especulação, esse jogo de cassino que às vezes acontece, me lembrou muito aquele caso que aconteceu, nossa, eu já nem lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas da GameStop, que houve uma super especulação das ações, né, de uma empresa que já não estava muito bem das pernas, e foi meio que uma brincadeira ali, mas que no caso, né, gerou bons resultados para quem era acionista da empresa, mas também gerou esse furor no mercado. Eu queria entender, assim, na outra ponta, assim, quais são os benefícios de ter uma DAO, principalmente distribuída? Fiquei muito interessada em saber a visão de vocês sobre isso. Pensando também nisso, como é que você consegue prevenir especulação ou esses jogos de cassino que às vezes acontecem nesse mundo de cripto, por meio de uma organização distribuída? Vamos lá. Especulação, ela não é ruim, tá? Especulação, ela traz um negócio espetacularmente benéfico, que é liquidez no investimento. Então, por que a bolsa é o melhor lugar para você vender as coisas? Porque tem um cara lá que está dando liquidez, ele vai querer comprar de você para vender para outro cara mais caro, ou ele segura para vender mais para frente, ou o especulador dá liquidez para o mercado. Então isso funciona e é bom. O que você não pode ter, por exemplo, por exemplo, vamos especular com o Ether. Então vamos querer que o Ether varie de preço. Isso é uma burrice sem tamanho, porque o Ether, ele é usado como criptomoeda, mas ele é um token de plataforma. Ele paga o gas do uso do Ethereum. Se você começa a especular com o Ether e o preço sobe muito, as pessoas param de usar o Ethereum porque fica caro. Mas acontece, inclusive, né? Que é o que mais acontece, que é um dos grandes desafios. Exato. Então, uma DAO, ela vai ter uma stablecoin que vai ser o token que vai alimentar os smart contracts e distribuir dinheiro. Como se desse uma acessibilidade, então, a qualquer empreendedora, qualquer pessoa que tem interesse em ingressar nesse meio. Grosseiramente falando, quase não é a mesma coisa, tá? Mas para dar um exemplo assim que talvez concretize um pouco. Consórcio. Lembra de consórcio? Que hoje em dia eu nem sei se ainda existe consórcio, mas antigamente tinha até consórcio de Tupperware. Lembra? Que as pessoas... Eu consórcio de Tupperware, porque tem uns produtos que são caros. E aí cada hora, tô falando assim, no sentido de cada hora um é contemplado. Nesse caso, tem isso também, de cada hora um ser contemplado. Não porque chegou a vez, por exemplo, eu fui sorteado, como no consórcio, mas é porque coletivamente ficou decidido
que aquele momento, aquele projeto ou aquela pessoa, enfim, leia-se projeto, ideia, pessoa, livro, como o Cal falou, ficou decidido coletivamente que aquilo ali vai ser onde as forças vão estar focadas, entendeu? Não sei se o exemplo do consórcio ajudou, mas Não, ajudou. Foi muito ajudou. bom. Tem outro exemplo também que eu conversei já anteriormente com o Cal e ele contou a história de como funcionou a tradução do livro Blockchain Revolution. E eu acho que pode ser muito legal se você contar, Cal, porque é um ótimo exemplo de como funciona uma organização distribuída, né? Não, e mais, né? Agora nós vamos traduzir 4 livros do BRE simultâneos, né? A gente já conseguiu alguns patrocinadores, nós vamos repetir esse processo, mas agora em escala, né? A partir do momento que a gente tinha o contrato, né, a gente colocou um chamado para quem quisesse vir participar e traduzir, podia vir, se inscrevia na plataforma de tradução e ia traduzindo parágrafos, né? A plataforma automaticamente já separava o texto em parágrafos e ela media quantas palavras você estava traduzindo e produzia uma prova de trabalho, né? Que é a base de qualquer coisa no blockchain, é o Proof of Work. Você, com a prova de trabalho, você passa a fazer, a ter direito, né, a receber dinheiro que tinha sido separado para cumprir aquela tarefa, né? E aí não adianta discutir, né, se você é CLT ou o quê. Você trabalhou, você tem aquele percentual que você vai receber. Se você trabalhou mal e outra pessoa veio e corrigiu o que você fez, vai diluir aquilo que você tinha para receber. Ou seja, nós vimos o caso do cara pegar um parágrafo, passar no Google Translator e querer dar uma desperta. Aí veio fez a edição e a revisão e ficou com o crédito daquela tarefa, né? Então, o que a gente conseguiu foi, cada um, pelo tanto de esforço que desprendeu, recebeu um token que valia uma participação na receita do livro. Teve gente que vendeu esse token e liquidou e fez dinheiro. Teve gente que investiu no token ou para comprar os direitos autorais do livro, ou comprando de gente que trabalhou no livro, para receber uma parcela nas vendas, né? Então, se a gente, vamos dizer, expandir isso, né, o que uma DAO pode ser? Ela pode ser a solução para o empreendedorismo, por exemplo, né? A Manu tem sotaque de carioca, então eu vou falar no Cantagalo, no alemão, naquelas comunidades todas, você vai levar uma infraestrutura de bolsa de valores e banco de investimento para carinho de pipoca, de cachorro-quente, para salão de cabeleireiro da favela, né? Você vai começar a criar uma alternativa de empreendimento para aquela turma que hoje a gente chama de excluídos, mas que no Brasil é um número tão grande que, para mim, é gente que está jogando um game que não é dela, né? Um game econômico que eles não têm que participar. Eles estão participando num jogo centralizado que está na mão de poucos. Eles podem criar um jogo próprio, produzir cerveja própria, produzir alimento próprio, né? E com isso, dentro das microeconomias dessas comunidades, gerar a prosperidade que hoje eles geram para quem é dono dos grandes empreendimentos centralizados industriais. É uma forma até de fazer com que os dividendos, com que os lucros, com que seja ganho, circule ali dentro da própria comunidade. O dinheiro não vai parar nos condomínios da Barra, entendeu? Exato. Serve para serviço também. A gente dá muito exemplo de produto, né? Porque é mais concreto, é mais palpável. Mas isso serve para serviço também. Sim, para absolutamente tudo. Pensa um prestador de serviço de reforma, por exemplo, que tem que comprar as ferramentas dele, tem que comprar material dele, que ele pode se financiar para começar o negocinho dele de reforma com o pessoal da própria comunidade, não precisa correr no banco, né? Isso também pode. O cara fazer a sua pequena agência de marketing digital dentro da própria comunidade e ele receber do sucesso que ele faz as campanhas para o pessoal local, né? Tudo isso pode ser, para desespero dos meus colegas progressistas,
Porque vira um marxismo sem a centralização. Ou seja, eu não preciso do cara do partido, eu não preciso do cara da ONG, eu não preciso dessas pessoas que se aproveitam da comunidade para tomar decisão em nome delas. Eu dou as condições para a comunidade fazer tudo isso sem ficar pedindo autorização para o cacique político local. Inclusive, até a competição de serviços pode se tornar colaborativa. Vamos supor que a gente tenha vários pedreiros, tá? E aí tem os materiais de construção, como o Carl estava falando. Eles podem se unir como se fosse não digo um sindicato, mas como se fosse ali um hub de serviço deles ali, entendeu? E ali dentro compartilhar o material, os serviços que eles conseguem e até crescer em termos de negócio, porque tem essa premissa colaborativa que muitas vezes já existe, não porque há uma educação das possibilidades e acesso a tudo isso que a gente está falando, mas por necessidade mesmo. E aí ele pode, em algum momento, começar por exemplo, ele tem uma máquina de misturar cimento. Ele pode, quando não estiver usando, pode alugar essa máquina de misturar cimento. Exato. Manu, você matou a pau. A gente chama isso do Commons na Kairos. Você tem 4 capitais que você pode colaborar para construir empreendimentos. Você tem o estrutural, físico e digital. Você tem o social, às vezes o cara tem muito amigo, mas não tem nem ideia nem como fazer. Você tem o intelectual, porque muita gente não tem o conhecimento e quem tem hoje quer cobrar na frente, porque não sabe lá quando vai receber. E você tem o capital econômico, que não é só você financiar as coisas, mas é saber lidar com dinheiro, saber fazer gestão financeira, gestão de caixa e essas coisas. E se você junta pessoas que têm a certeza que vão receber a parte que lhe é devida, né, porque há uma prova de trabalho pelo que eles estão colocando, ou uma prova de participação pelo que eles estão colocando, que é garantida pelo blockchain, pela saída, na hora que o dinheiro entra, pelo smart contract, essas pessoas passam a ser colaboradores em vez de competidores. E aí você tem a comunidade inteira se ajudando. Hoje eles já fazem isso, mas fica uma coisa muito sob suspeita, porque ninguém sabe como o dinheiro corre, né? O fluxo corre. Quando você dá transparência no fluxo financeiro, todo mundo vai ajudar todo mundo. E muitas vezes é desproporcional também, né? O peso fica desproporcional para um serviço ou para um outro produto. O escambo do serviço ou do produto fica desproporcional, né? Também. E aí, continuando, até para elucidar mais ainda para as pessoas que estão nos ouvindo, como funciona essas organizações, e continuando no exemplo da tradução do livro Blockchain Revolution, por exemplo, o valor, né, você falou que tudo é decidido pelo consenso e o smart contract que executa. Então, por exemplo, o valor que era pago aos tradutores, isso foi decidido de forma, né, de consentimento. E a única coisa que o contrato inteligente faz nesse caso é transferir o dinheiro. Então, o que a gente fez foi o seguinte: quando nós publicamos as regras, pensa no Satoshi Nakamoto. O que o Satoshi fez? Porque a nossa metodologia veio toda do exemplo do Satoshi Nakamoto. Ele publicou um conjunto de regras. Né? Se você publicar um conjunto de regras que é desequilibrado e só você ganha, as pessoas não vão vir. Se você publicar um conjunto de regras que funciona, né, e que atende todo mundo, aí mais gente vem. O que nós fizemos foi, olha, nós temos um livro, nós vamos dar X% para quem investiu, Y% para quem trabalhou na tradução, tanto para revisão, tanto para diagramação e etc. Né? E as pessoas fizeram a conta e falaram, não, isso aqui está justo, então eles já sabiam quanto eles tinham para distribuir. No caso dos tradutores, foi dito, olha, tradução nós vamos medir por palavra assim, 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 assim. Ah, tá bom. Revisão a mesma coisa. Diagramação, né? Nós temos X capítulos. Como é que vocês querem fazer? Nós não temos como medir. Aí as pessoas começaram a sugerir e veio uma sugestão de cada dupla, um revisor e um diagramador, eram responsáveis por executar um capítulo e daí revisar outro.
né? E aí eu dividi a verba em torno de quantos capítulos a pessoa tinha feito. Todo mundo achou boa, achou justo, e aí o negócio aconteceu. Quer dizer, você tem uma forma de medir trabalho que nós classificamos com três tipos de característica, né? Se ele é pontual ou se ele é recorrente, ou seja, se aquilo é um negócio que eu faço hoje, mas não vou fazer mais, ou se é um negócio que vale o tempo todo, ou seja, uma tradução é totalmente recorrente, né? A venda de livro é um negócio pontual, por exemplo. Se ele é objetivo, se eu consigo medir o trabalho com uma ferramenta que traduz em número, ou se ele é subjetivo, eu tenho que juntar todo mundo e as pessoas vão ter que dizer se quem trabalhou e quanto tempo vai receber. E se ele é pré-definido ou pós-definido, ou seja, se eu vou saber quanto tempo vai receber antes de eu prestar o serviço, ou se eu preciso prestar o serviço para saber o meu percentual. Então, cada um desses exige um processo de tomada de decisão que a gente está mapeando e desenvolvendo ainda. A gente tem algumas coisas que a gente já faz, mas a gente está sempre buscando outros processos à medida que a gente vai realizando e vai entregando projetos, a gente vai aprendendo a distribuir melhor o dinheiro e a medir melhor o trabalho. Então, esse é o grande desafio. Né? E isso ninguém quer fazer, porque dá um puta de um trabalho você se interagir com as pessoas e discutir quanto cada um vai ganhar. Né? Isso é um pesadelo, vamos dizer, para uma pessoa que não gosta de interagir. Porque aí entra, né, desejos pessoais, entra coisa de quanto eu estou esperando ganhar hoje porque eu tenho boleto para pagar. Né? Então, tem muita variável que a turma de tecnologia detesta. Então, é por isso que não progride. E são coisas contínuas também, né? Quando a gente define, aí já entrou nova informação, já entrou novos pensamentos, já entraram novas demandas e a coisa muda. Então, assim, é contínuo, não é também uma coisa que você é um saco de se fazer para muitas pessoas, particularmente para mim, eu não acho interessante. Mas é um saco de se fazer para muitas pessoas, mas é pontual, entendeu? Eu vou fazer isso, mas depois acabou, eu não vou precisar mais pensar nisso, mais mexer nisso. Não é. Isso é um trabalho que é contínuo, né? Até porque novas demandas surgem também. Novos capitais intelectuais, né? Porque aí surgem novas ideias, surgem novos problemas, surgem novas, como eu falei, demandas. E realmente a gente tem dentro de tecnologia uma dificuldade, e eu acho que, no geral, o que está na moda dizer hoje, né? O que se diz hoje que são as soft skills, que é o que o pessoal tá rotulando, tá chamando esse tipo de coisa hoje, né? Que para muitas pessoas pode parecer coisa simples, né? Uma interação, uma reunião, mas para muita gente, principalmente dentro de tecnologia, é um desafio muito grande, realmente. E isso impacta realmente por falta dessa habilidade, eles não se conseguem nem se conectar a alguém que poderia fazer isso, que poderia cuidar dessa parte, entendeu? E é por isso que eu acho que o Carl tá falando também que muito disso tudo não anda, entendeu? Fica empacado. E eu fiquei muito curiosa do que vocês estão falando sobre isso, né? De o que a tecnologia, tipo, essa galera, os profissionais de tecnologia, esse mundo de tecnologia tá faltando. Então eu tô entendendo que, assim, esse mundo cripto, do blockchain, do Web 3.0 é muito dominada pela galera de tecnologia. Mas falta aí algumas habilidades ou competências, ou mesmo competências profissionais para incorporar nesse setor. Em outra entrevista, inclusive, a gente ouviu o entrevistado falando que a gente tem um mundo cripto que faz coisas para o mundo cripto e não para pessoas de fora. Aí eu queria entender, assim, na visão de vocês, que outras competências ainda precisam ser desenvolvidas, complementadas, para criar DAOs mais eficientes e que vão atender a públicos maiores ou a profissionais de diferentes setores, diferentes áreas? Olha, negócios é fundamental. É fundamental. A gente vê muita gente muito boa de tecnologia, mas são crianças em termos de modelo de negócio.
né? Então, eu brinco com a minha turma, você não tomou um cheque devolvido, né? Uma duplicata negada, né? Não tomou um golpe de um fornecedor, de um cliente que desapareceu e levou tua mercadoria, né? É mais difícil você enfrentar esse tipo de coisa. E todo mundo parte no princípio que tecnologia resolve tudo, né? E eu tendo fugir das coisas que são complicadas, né? E complexas para resolver, né? A interação humana. Então, a gente precisa dos soft skills que a Manu falou. A gente precisa entender negócio de verdade. Não é só ficar preenchendo canvas, né? Mas entender a realidade do país onde a gente vive. Falar em carteira de cripto com 12 palavras e chave privada num mundo que o cara não consegue guardar a senha do e-mail dele e perde as fotos da família, né? É muito tosco, né? Você achar que vai fazer tudo, né? Então a gente tem que ter um choque de realidade. A gente precisa mostrar para os caras, olha, você vive num país que acontece isso, né? As condições são essas, né? Imposto não é roubo, né? O imposto existe porque você, safado, está tentando não pagar pelo serviço público que você usa, né? Então tem muito mito e pouca verdade, muita teoria e pouca experiência. Tem muito cara querendo ser CEO sem nunca ter carregado pedra nos níveis mais baixos, né? Tem muito moleque que acha que funda uma startup com 20 anos e ele vai ficar bilionário, né? E não faz a conta de quantos ficaram pelo caminho porque não conseguiram, né? Então, nós precisamos de um choque de realidade mesmo, sério, né? Para que isso aconteça. Não é só ficar publicando os exemplos mais bizarros e achar que isso está incentivando alguém a chegar a algum lugar. O que a gente está fazendo é criando uma geração de iludidos que fica soltando essas coisas que a gente está criticando aqui. E que se tornam intolerantes também a lidar com frustração, né? Não conseguem lidar bem com frustração, o que é um problema. Se você trabalha com inovação, você tem que estar disposto a se frustrar, né? Se você trabalha com negócios, você tem que estar disposto a se frustrar. Então, sinto muita falta de gente mais velha, sabe? Envolvida, para trazer uma visão geral, mesmo que não entenda de tecnologia, mas para trazer uma visão de vida. Acho que falta pessoas estudando antropologia do consumo, sabe? Acho que falta diversidade de uma maneira geral, a gente sabe que falta, né? Mas eu acho que falta, sim, um estudo um conhecimento comportamental mesmo, né? De uma maneira geral. Eu queria finalizar com uma pergunta que talvez seja pergunta de outras pessoas, que a gente falou bastante da questão, né, do perigo de entrar numa organização descentralizada e você acabar financiando um projeto que você não apoia, ou acabar ficando, né, aí numa saia justa. Numa organização distribuída, né, você falou, tudo é feito pelo consenso. Se eu estiver numa organização distribuída e eu não consentir ou não me conformar com o que está acontecendo, o que acontece, assim, o projeto não vai para frente, ou na verdade eu ganho a oportunidade de sair dele sem prejuízo? O que acontece, né, quando alguém não consente, quando não é um consenso? No nosso caso, a decisão não é tomada, né? A decisão só pode ser tomada quando há o consentimento de todo o grupo, entendeu? Então a gente vai ter que mudar a proposição e vai ter que ir ajustando a ideia até que você tenha todos sejam incluídos naquela tomada de decisão. Parece muito mais complicado do que realmente é, na verdade. A gente tem um processo para isso que funciona muito bem e às vezes você chega a demorar 5, 10 minutos para decidir coisas bem, bem, bem importantes para cada, vamos dizer, objeto onde ela está sendo tomada a decisão. Bom, gente, estamos chegando ao final. Foi muito bom ouvir vocês têm uma dinâmica muito legal. Adorei ouvir. A gente se tornou mais ouvinte do que entrevistadoras aqui, né, Ju? Verdade. Foi muito gostoso. Obrigada pela participação. Manu, Carl, muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Aprendi muito nessa conversa. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, Manu. E aí, Gabi, o que você achou da nossa conversa de hoje? Intensa.
Nossa, foi um bate-papo muito legal. Também gostei muito, achei muito enriquecedor e ter duas pessoas, né, tão ligadas no assunto e tão entusiasmadas sobre o tema, achei muito, muito bom mesmo. E eu fiquei muito impressionada sobre o que o Carl e a Manu falaram sobre as competências que são necessárias, né, para esse universo de blockchain, das organizações descentralizadas e distribuídas. Eu acho que nos últimos tempos a gente ouve muito falar sobre tech, né? Tecnologia está muito em voga, são habilidades que as pessoas, né, profissionais são incentivados a desenvolver. Mas eu gostei disso também, que não é só isso que vai fazer um negócio, porque, né, também é isso, também é um negócio andar para frente. Então, você precisa de conhecimento de economia, de negócios, de psicologia, mesmo de contexto social e econômico, de como o consumidor pensa e como ele age. Eu achei muito interessante tudo isso que eles falaram. Não, e é interessante você falar isso, porque a gente vê muito nesse universo, né, que às vezes o assunto ele é tão difícil de entender, blockchain, organizações centralizadas, distribuídas, que as pessoas acham que é algo completamente de outro mundo, né? Tipo, é alguma coisa que eu não entendo, é muito complexo de entender, mas quando você vai ver, as habilidades, né, que você precisa para lidar com aquilo, para desenvolver um negócio ali, é tão comum, é tanto quanto você precisa para desenvolver num business normal, vamos dizer assim. Então, assim, é bom colocar o pé no chão e pensar, beleza, eu quero abrir uma organização distribuída, uma organização descentralizada, o que eu preciso para isso? É um modelo de negócio igual a qualquer outro? Tem uma tecnologia diferente por trás? Com certeza. É preciso entendê-la? Sim. Mas não deixa de ser uma empresa como outras, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Gabi, por ter ficado comigo nessa conversa. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. E a gente se vê na próxima. Fiquem atentos. Tchau, tchau. Esse podcast é uma parceria do Estúdio Teses com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi produzido por Ariane Abdala, Gabriela Lopes, Silvia Balieiro, Ana Carolina Bergmiller, Júlia Fregonese, Giovana Dias, Lorenzo Iatalese.